Olá a todos, meu nome é Matheus Castilho Santos, sou gerente técnico da Lallemand Brasil, Animal Nutrition, e agora a ideia é dar sequência nas palestras técnicas, né, após a introdução do Paulo aí sobre o mercado de trabalho futuro, né, do profissional. A ideia agora é ir um pouco para afunilar um pouco na área dos temas técnicos e nós vamos dar início aqui com o tema que é o uso de micro-organismos para o tratamento de dejetos e do meio ambiente dos animais de produção, ok, pessoal? Então, caracterizando um pouco o sistema de produção animal, né, seja ele carne, leite, aves, suínos, né, esse sistema pode ser caracterizado por diversos subsistemas relacionados à produção de alimentos, à conservação de alimentos, as instalações, igual a gente pode visualizar aqui. E um último, né, subsistema do processo seria o manejo dos dejetos que são gerados durante toda essa etapa do sistema de produção de alimentos, tá, pessoal? Então, o sistema ele não é 100% perfeito, ele tem uma certa ineficiência, que é o resíduo que é gerado para a produção de carne, leite, ovos, enfim. E é nesse tema que eu gostaria de abordar um pouco com vocês, sobre qual que é o potencial de uso, o que dá para aproveitar desse dejeto, desses rejeitos. Existe algum problema relacionado ao mau manejo desse dejeto? Então esses são os principais tópicos que eu gostaria de abordar aqui esse tempo aqui com vocês, elencando principalmente os principais desafios, sempre focando na parte de desafios de micro-organismos e nas soluções microbianas, né, que existe hoje atualmente para tentar contornar ou aliviar um pouco os efeitos negativos desses dejetos que estão aqui em contato aí bem próximo do animal. Então, assim, dando um pouco, levando em consideração um pouco o contexto da importância da qualidade da instalação para isso. Então, como a gente aqui decidiu por uma opção de confinar o animal, por tentar extrair um pouco mais o potencial de produção dele, né, a gente acaba que encontra desafios quando a gente opta por um sistema de produção confinado. Então, é preciso garantir conforto, bem-estar para esses animais. Junto com isso, pelo contato muito próximo que esse animal tem com os dejetos, existe também uma questão de saúde animal, que também está relacionado com isso, porque o animal ele está em contato muito próximo com os dejetos, com as fezes deles, né? Então, na natureza, o animal vivendo num pasto, pessoal, pensa assim, ele tem ambiente, ele defeca em várias posições, o esterco está totalmente espalhado. Aqui já não, pessoal, aqui a gente já concentra todos esses resíduos num curto espaço, num pequeno espaço, e os animais têm um contato grande com esses dejetos. E aí isso pode gerar desconforto. Se a cama que ele está deitada não é uma cama bem manejada, ele tende a deitar menos, ficar menos tempo deitado. E isso causa desconforto e penaliza a capacidade produtiva desse animal. Então, pessoal, é importante que a gente leve isso em consideração, tenha olhos treinados para ver se esse animal está num ambiente bem confortável, limpo, seguro, ele está descansando o tempo que ele precisa descansar. Só assim que ele vai conseguir expressar o potencial genético dele, tá? Então, uma coisa importante é a questão de limpeza, né, dessas camas, dessas instalações, e como esse dejeto é manejado a fim de evitar problemas aqui dentro do ambiente que o animal está presente, ok? Então, pessoal, a questão de importância das instalações para o manejo desses dejetos, ela vem no sentido de como que é feita essa captação, manejo desses dejetos, né? O animal tem muito contato, está contaminado, como que está o score de limpeza dos animais, né? Tudo isso influencia, pessoal, porque esses dejetos apresentam uma grande quantidade de bactérias, de micro-organismos patogênicos que estão presentes no trato gastrointestinal do animal e que são eliminados aqui no ambiente. Então, como eu falei anteriormente, na natureza, esses dejetos eles estão espalhados pelo pasto e o animal tem pouco contato com ele. Já aqui não, aqui o contato é grande. E que nem eu falei, esses micro-organismos patogênicos que são eliminados junto com os dejetos,
eles têm influências na saúde do animal, ele pode apresentar risco à saúde do animal. Então, assim, é de olho nesses desafios que as empresas hoje lançam mão de soluções microbianas para tentar minimizar o impacto dos micro-organismos indesejáveis. Então, através de micro-organismos benéficos, né, desenvolvidos na indústria, você usa esses micro-organismos para aplicação aqui no ambiente, nas instalações, com o objetivo de criar um ambiente contaminado pelos micro-organismos benéficos, pelos micro-organismos bons, que vão ajudar a manter o equilíbrio da população microbiana saudável aqui desse ambiente, e eles também contribuem para a digestão desses resíduos e para agregar valor nesse dejeto como um fertilizante, como um biofertilizante, um esterco. Então a ideia com o uso desses micro-organismos é essa, é criar um ambiente microbiano favorável para a saúde dos animais e ao mesmo tempo esse micro-organismo ir trabalhando esse dejeto com o objetivo de agregar valor dele como fertilizante, evitar a emissão de gases para a atmosfera ou até para o ambiente que o animal está presente. Enfim, criar condições para melhorar o ambiente do animal e o ambiente externo e também reciclar esses nutrientes e agregar valor como fertilizante lá na frente, tá, pessoal? Então a ideia com o uso de soluções microbianas seria essa, a principal ideia seria essa. Se eu consigo, né, inocular aqui uma instalação com micro-organismos benéficos, eu consigo criar um ambiente com menor risco para o animal, então melhora a qualidade do ar, melhora a qualidade da cama em termos de bactérias, de micro-organismo, diminua as bactérias patogênicas, né, que a gente sabe que está presente aqui, e eu consigo criar um ambiente mais confortável, mais adequado para esse animal expressar todo o potencial genético que está presente aí nas características dele. Então a ideia principal é essa, diminuir o risco ambiental, aumentando o conforto e ao mesmo tempo aproveitando esse dejeto para ser reutilizado na própria fazenda e diminuindo a necessidade de fertilizantes externos, porque eu consigo ter uma reciclagem mais eficiente com o uso de alteração e com a ferramenta que é alterar a população de micro-organismos aqui dentro das instalações. Ok, pessoal? Então, assim, só para dar um exemplo disso, um animal em confinamento, confinado, ele tem um risco, a glândula mamária dele tem um risco maior em a questão de problemas de mastite. Então, por exemplo, mastite ambiental é um problema numa instalação dessa. Então, se o manejo da cama não for adequado, se a população de micro-organismos que está presente aqui é uma população indesejável, patogênica, eu posso ter uma mastite ambiental aumentada. Só para ter ideia para vocês, um dado aqui, uma mastite ambiental pode chegar a custar valores de R$ 1.200 por vaca por ano, né, dependendo do nível da infecção. Então, veja vocês que esse é um exemplo de como a população de micro-organismos que está presente no ambiente pode impactar a saúde do animal e o impacto financeiro que isso pode causar ali em questão de saúde de glândula mamária, né, trazendo um prejuízo aí para a saúde da glândula mamária e, consequentemente, para a produção de leite também desses animais, né. Um outro exemplo também é relacionado com a produção de amônia. Então, se eu tenho um manejo de cama mal feito, uma grande quantidade de matéria orgânica no ambiente, a ventilação não é adequada e existe essa fermentação acelerada, o que pode acontecer é uma emissão alta de gases no ambiente desses animais, e essa alta emissão de gases, né, principalmente amônia, pode causar problemas ou dificuldades respiratórias para esses animais. E, por exemplo, algum dado que tem, dados de literatura mostram que níveis máximos, por exemplo, de amônia numa instalação bovina deve ser ao redor de 15 ppm, né? Então, para vocês verem, e a gente, no dia a dia de trabalho, a gente vê que muito pouco é falado sobre o tema. A concentração de amônia, por exemplo, nesses ambientes, são poucas as instalações que medem. Então, às vezes o produtor, né, o fazendeiro, aí os técnicos, eles não consegue saber de onde vem o problema e às vezes, muitos casos, pode vir da qualidade do ar de que esses animais estão vivendo. Então isso com certeza, e já tem dados documentados na literatura, que a qualidade do ar influencia no desempenho desses animais, pessoal. Então vamos prestar atenção. Então, para quem está iniciando a carreira na área, é uma oportunidade. Quem sabe futuramente já vai ter aparelhos que medem a qualidade do ar desses animais. Então as tecnologias estão aí tornando cada vez mais acessível esse nível de monitoramento, né, na produção animal. Então
é mais uma oportunidade para quem está aí se formando, entrando no mercado de trabalho, é olhar mais essa questão de ambiente, de qualidade de ar, de qualidade de cama, né, conforto para o animal com equipamentos mais sofisticados que permite ter medida de gases daqui do ambiente. E também olhando também para soluções para isso, igual o tema aqui principal é como que um micro-organismo benéfico, uma solução microbiana pode manipular isso, né? Então, as empresas já estão debruçadas em cima disso também. Será que o micro-organismo que eu desenvolvo ali na minha indústria, uma bactéria lática, né, que é o exemplo aqui, será que ela não pode controlar, manipular essa fermentação de tal forma que eu reduzo essa concentração de amônia e eu trago um bem-estar melhor para esse animal? E aí, como consequência, ele é capaz de produzir, aumentar a sua produção? Então, essas são oportunidades que a indústria tem desenvolvido hoje, né? Justamente pela alteração do sistema de produção aí, que é mudado, que está intensificando muito justamente pela necessidade de produção, por volumes de produção maiores de alimento, que é o que está sendo demandado para o futuro diante do tamanho do crescimento da população mundial. A questão da qualidade da instalação é importante, né, para questão de qualidade do ar. Então, assim, eu tenho que garantir uma ventilação adequada, eu tenho que garantir o número de animais, né, quantos animais por metro quadrado eu tenho numa instalação, eu tenho cama disponível para todo mundo em números suficientes, são todas, como que é a qualidade dessa cama, né, que nem eu falei anteriormente, são todos itens a ser levado em consideração e que vão também influenciar o manejo desse dejeto, porque vamos dizer aqui que eu tenho um sistema com muitos animais por metro quadrado, então eu tenho questão de desconforto, nem todos têm acesso às áreas de descanso, eu tenho um volume de dejeto muito maior por metro quadrado, então eu posso ter problema de limpeza, de glândula mamária, excesso de dejeto na área, então um excesso de carga de bactérias patogênicas, de micro-organismos patogênicos, e aí eu posso acelerar um pouco mais esses problemas, né, decorrente do manejo inadequado desses dejetos. Então, é nesses ambientes, nessas situações, né, que a gente tem a oportunidade de lançar mão de ferramentas externas. Então, vamos pensar na possibilidade de uso do micro-organismo para tentar contrabalancear esses efeitos negativos, né? A cama, o dejeto está mal colocado, não está bem manejado, então será que o micro-organismo benéfico não pode ser adicionado para melhorar essa situação? Então essa é a ideia por trás desses produtos. Então, existem diversos produtos no mercado assim, para esse fim, para manejo de camas, né? Então alguns produtos são agentes dessecantes, né, que visa reduzir o excesso de umidade dessas camas. Outros produtos são agentes químicos que visam exercer um efeito inibitório no desenvolvimento de micro-organismos indesejáveis. Produtos químicos, alguns produtos mascaradores de cheiro, com o objetivo de melhorar a qualidade do ar, assim, mascarando o efeito negativo de gases, né, principalmente amônia. Então, assim, essas são as ferramentas, as possíveis ferramentas, mas a Lallemand, por ter um DNA na parte de micro-organismos, sempre busca alternativas ou ferramentas relacionadas ao uso de micro-organismos. Como que uma bactéria pode ser introduzida aqui nesse ambiente e controlar, melhorar a qualidade desse ambiente e também melhorar a qualidade desse dejeto ali para ser usado na adubação da planta, do pasto ou da silagem, enfim. Então, a Lallemand busca, né, acredita que soluções microbianas fazem parte do sistema de produção como um todo, porque tudo é relacionado com o micro-organismo, e o manejo dos dejetos não é diferente. Existe ali uma atividade intensa de micro-organismos que até então assim, não se dava muita atenção, é um tema relativamente novo, a preocupação por esses gases, para onde isso vai ser despejado, né, possíveis contaminações de solo com excesso de nutrientes, então isso daí é um tema meio novo, essa preocupação ambiental ela é meio nova, e a Lallemand acredita que existem ferramentas, existem micro-organismos capazes de manipular esses dejetos e amenizar e melhorar a qualidade dele com o fim de com o objetivo de você ter um dejeto de qualidade maior para ser aproveitado dentro da fazenda. Então essa é a ideia principal, que nem eu falei, só reenfatizando aqui que isso daí é um tema importante hoje, né? E vai ser mais importante amanhã, né, pessoal? Vocês que são jovens, estão entrando no mercado de trabalho,
isso daí vai ser um tema que muitos de vocês vão trabalhar, porque a gente acredita que esse tema de preocupação com o ambiente só vai aumentar, né, não vai diminuir, né? Nós estamos vivendo um momento aí de intensa discussão de questões de proteção da Amazônia, né, de pressão externa. Então a gente acredita que daqui a pouco o consumidor europeu, lá o chinês, ele vai estar preocupado com o que as nossas fazendas estão fazendo com os dejetos delas. Será que essa fazenda que o Brasil está, os produtores de leite, de carne, eles estão tendo um manejo adequado? Essa fazenda tem um selo, uma certificação ambiental que atesta que todo o dejeto teve um destino correto. Então existe essa preocupação, o mercado vai estar de olho nisso, né, no futuro, com certeza, e é uma oportunidade para vocês aí que estão iniciando os trabalhos nessa área, né, mais uma área aí para o mercado de trabalho e para a indústria também, com soluções, micro-organismos, que pode ser uma ferramenta adicional para melhorar todo esse manejo desse dejeto que é produzido aí durante a produção de leite e carne. Tá? Então, pessoal, saindo um pouco agora, né, dessa questão de importância do ambiente, preocupação com o manejo do dejeto, indo um pouco agora, dando um pouco mais de foco nas soluções microbianas, né, que eu falei bastante, né, que a Lalema trabalha nisso, né, para introduzir, falar o que seria, né, o que são as soluções microbianas que podem ajudar no manejo aí dessa instalação, desse controle desse dejeto, né. Entrando um pouco mais de detalhe nisso, o que seriam essas soluções? Basicamente seria um conjunto de bactérias e enzimas, né, que são aplicadas no ambiente, pode ser tanto nas instalações aqui dos animais, ou pode ser também tanto nos tanques de dejetos ou nas áreas de fermentação dos compostos sólidos, né? Então esses produtos podem ser aplicados nesses três ambientes. E o que está por trás desses produtos basicamente é um complexo de enzimas e bactérias láticas, né? As enzimas, elas têm a principal função de quebrar parte desses carboidratos, dessa matéria orgânica que não foi digerida no trato intestinal do animal. Então todo esse resíduo tem uma grande quantidade de carbono que precisa ainda ser digerido para depois ser fermentado, né? Então uma parte dessas soluções microbianas também passa pela questão da presença de enzimas. Basicamente são enzimas que atuam na fração fibra desse resíduo, para digerir celulose, hemicelulose, tentar livrar um pouco também da questão do complexo lignina, celulose e hemicelulose, com o objetivo de facilitar a digestão desses açúcares presentes nesses polímeros, tá? Então esses açúcares são liberados pelas enzimas, que nem eu falei, e aí esses açúcares ficam ali prontos para serem fermentados por diversos tipos de micro-organismos. E dentro das soluções microbianas que eu falei, né, o principal micro-organismo seriam as bactérias láticas, que têm a principal função de pegar esses carboidratos e transformar em ácido lático. Você acidifica esse processo de fermentação e tenta otimizar, melhorar essa fermentação com o objetivo de diminuir a emissão de gases, de aumentar a disponibilidade de nutrientes, de nitrogênio, por exemplo, que tem um potencial para ser utilizado depois numa pastagem, numa área de adubação de uma lavoura de milho, por exemplo. Então, essas são as principais funções, né? Enriquecer esse dejeto como biofertilizante através desses mecanismos, tanto de ação enzimático e depois de posterior fermentação pelas bactérias láticas. Então isso daí vai ter uma valorização do dejeto como um fertilizante. Você tem um impacto positivo no ambiente, tanto interno aqui ou externo, que é menor emissão de gases, e você tem uma maior higiene do ponto de vista de micro-organismo. Então você tem uma população maior de micro-organismos benéficos, aí bactérias láticas, por exemplo, e uma proporção menor de bactérias indesejáveis, enteropatogênicas, que são aquelas que foram excretadas junto com as fezes do animal. Então, esses seriam os principais benefícios com o uso dessas soluções microbianas, pessoal. Então, é nisso que a indústria está focando hoje, com o objetivo aí de manipular essa fermentação, esse processo de compostagem desses dejetos que são eliminados aí durante o processo de produção animal, tá? Então, essas seriam as principais vantagens, né? Como eu falei, isso é feito em etapas: primeiro a quebra enzimática, depois a ação, a fermentação microbiana, e depois o resíduo ali com os benefícios que foram feitos pelo processo aí de fermentação, tá?
A aplicação desse produto ela é fácil, né? Essas soluções microbianas, que a gente, né, vamos chamar assim, elas são de fácil aplicação, então o produto é solúvel em água, ele não tem problema de... Ele não é irritante para as pessoas que aplicam, para os animais, são produtos altamente solúveis, então basta você pegar, diluir em água com aplicador, com pulverizador costal e vir pulverizar em todo o ambiente, né? Se for o caso de pulverização nas camas dos animais, ou diluir em água e aplicar nos tanques, né, nos dejetos líquidos, ou fazer uma mistura homogênea com o material sólido para fazer a compostagem. Então, a forma de aplicação ela é simples, o produto é altamente solúvel, não irrita, então, do ponto de vista de manejo do produto para aplicação, isso daí é bem tranquilo, não existe nada de tecnologia sofisticada por trás do modo de aplicação. A tecnologia está por trás mais no desenvolvimento das bactérias, dos micro-organismos que são capazes de fazer essa modificação aí da matéria orgânica aí do dejeto. Então, a tecnologia se baseia, né, nesses principais atributos aí. Aí, assim, entrando um pouco mais na parte, a gente falou um pouco do problema, que é a questão da qualidade do ar, da qualidade da cama, focando no conforto do animal. A questão dos micro-organismos que são eliminados junto com esse dejeto, boa parte deles são patogênicos. Olhando um pouco agora, a ideia é passar um pouco para a parte de resultados, tá, pessoal? É mostrar o que a pesquisa tem mostrado, o que tem dado feito com o uso dessas ferramentas, né, em termos de benefícios aí para a qualidade do ar, para a qualidade da cama, qualidade do leite. Então, essa seria o próximo passo aqui, é mostrar para vocês uma série de resultados que já têm sido obtidos com o uso dessas soluções microbianas para questão de manejo do dejeto e para a saúde dos animais aqui em confinamento. Voltando aqui na parte, né, de resultados, né, que nem eu falei, o que essas soluções microbianas têm mostrado em termos de respostas, né, alterações de ambiente, de micro-organismos, quais são os resultados que a gente tem ou que tem sido mostrado com o uso desses micro-organismos em associação com enzima para melhorar essa qualidade do ambiente. Então, por exemplo, tem um trabalho que foi feito em cabras, em cama de compost barn, então foi monitorado a população de enterobactéria, bactérias coliformes totais e bactérias da espécie Escherichia coli, e os dados mostraram que os tratamentos que receberam a associação de bactérias e enzimas, bactérias láticas e enzimas, foram capazes de reduzir em 92% a população de enterobactéria, por exemplo. Coliformes totais, essa redução foi da ordem de 84%, Escherichia coli, redução de 74%. Então, pessoal, você vê que a bactéria, ela é capaz, a bactéria lática, a bactéria benéfica, quando introduzida no ambiente, nesses dejetos ou nessas áreas de composto, ela é capaz de modificar a população de micro-organismo, eliminando um pouco ou diminuindo a pressão das bactérias indesejáveis e ocupando esse espaço, né, com os micro-organismos benéficos que são as bactérias lá. Então, essa seria um dado mostrando que existe uma competição entre elas e a introdução da bactéria lática e é capaz de inibir algumas espécies ou grupos de bactérias patogênicas que são excretadas através das fezes. Então, isso daqui é um dado que foi mostrado em cabras. Um outro dado acompanhando a contagem de células somáticas, esse dado foi feito em uma fazenda piloto na França, pessoal. Então, no ano de 2015, a gente foi monitorado a contagem de células somáticas do tanque dessa fazenda. Então, a fazenda fazia um tratamento convencional, era um sistema de produção convencional, não utilizava nenhuma ferramenta ou produto para melhorar o compost, né, as instalações de compost da fazenda. Então era um manejo tradicional, revolvimento só do compost. E no ano de 2016 ela passou a utilizar micro-organismos, né, o produto contendo as bactérias e a enzima, com o objetivo de manipular essa fermentação do composto. E foi monitorado as células somáticas, né, no ano de 2015 e no ano de 2016. E o gráfico, os resultados mostram, né, através do gráfico que pode ser visualizado aqui, é que a contagem de células somáticas no ano de 2016 ela foi baixa ou menor ao longo de todo o período em comparação com o mesmo período do ano anterior. Ou seja, é um efeito do uso do micro-organismo no tratamento da cama, causando um efeito benéfico na saúde da glândula mamária
É um efeito indireto e repercutindo na qualidade do leite com a menor contagem de células somáticas. Então, esse é um outro dado que mostra que a bactéria e o complexo bactéria e enzima é capaz de manipular o ambiente, né, o compost ali que essas vacas estavam inseridas, e essa manipulação deu maior conforto, deu maior higiene para esses animais, um ambiente mais higienizado do ponto de vista microbiano, e tendo reflexo na qualidade do leite e o reflexo sendo mostrado na contagem de células somáticas. Aqui um outro exemplo, né, conforme eu falei, a aplicação do produto é válido, a gente está aqui exemplificando, focando mais em gado de leite, mas isso daí também tem aplicação em cortes, suínos. Em suínos a gente também tem um dado mostrando que em galpões de suíno, houve uma concentração reduzida de enterobactérias da ordem de 50%, logo imediatamente a aplicação do produto, e depois de 4 a 8 horas essa redução também variou de 80 a 90, 83 a 99%. Então veja que vocês que em um curto intervalo de tempo o micro-organismo, a aplicação do micro-organismo da solução microbiana foi capaz de alterar já essa população de bactérias e reduzindo o grupo de enterobactérias, né, do ambiente, da cama dos porcos, dos suínos. Então, um outro dado mostrando que também para compost barn de vacas, pessoal, o uso do micro-organismo ele acelera a fermentação da cama de compost, e essa aceleração permite uma utilização dessa cama por mais tempo. Então, assim, a gente tem dado que essa cama pode ser utilizado variando de 2 até 5 semanas a mais em relação a uma cama que não é tratada. Então vejam vocês que a frequência de reposição da cama pode ser alterada, pode ser até aumentada com o uso do micro-organismo, porque ele acelera essa fermentação, ele cria um ambiente mais adequado para a fermentação lática, ele manipula, né, diminui a concentração de bactéria patogênica, eu tenho uma cama limpa por mais tempo. Então eu posso estender o uso dessa cama por 2 semanas, né, variando aí de 2 semanas até 5 semanas. E a gente sabe, né, quem trabalha com compost barn sabe que um grande problema de compost é o alto custo de reposição de cama. Então, se eu consigo estender o uso dessa cama ou diminuir essa frequência de reposição, eu estou poupando dinheiro, eu estou tendo um aproveitamento melhor e reduzindo o custo de produção da minha fazenda. Então vejam vocês que é um micro-organismo manipulando a cama que os animais estão deitados, eu consigo melhorar o uso dessa cama, aumentar o uso dessa cama, e isso traz um impacto, uma redução no custo de produção do leite. Então vejam vocês que o benefício acaba estendendo, sendo bem vantajoso para várias e trazendo redução de custo do litro de leite, né, nesse caso. Aqui um outro dado que mostra a concentração de amônia. Então, que nem eu falei lá no começo, que um problema de instalação que tem problema de ventilação, que não tem uma ventilação adequada, é o acúmulo de gases da fermentação, né, comprometimento da qualidade do ar, afetando a saúde e o desempenho do animal. Então aqui um dado mostrando que a aplicação do produto, né, na cama, na matéria orgânica, na cama dos animais, foi capaz de reduzir a emissão de amônia no ambiente desses animais. Então eu tenho uma qualidade do ar melhorada, eu tenho um conforto respiratório melhorado para esses animais, e toda hora que o animal tem uma situação de conforto melhor, ele é capaz de reverter em maior desempenho, maior produtividade e, consequentemente, acaba reduzindo custo, né, de produção de leite, de carne, enfim. Esse mesmo estudo, né, depois de fazer o tratamento por 3 meses, né, foi suspenso o tratamento, o uso da aplicação do produto, só que continuou sendo feito um monitoramento da quantidade de gases no ar das instalações. E o que aconteceu? O dado mostra que após a suspensão do uso do micro-organismo, né, houve uma tendência de aumento da emissão de gases. Então vejam vocês que realmente o produto estava fazendo efeito, após a remoção dele houve uma tendência, né, de aumento na produção de amônia no ambiente. Então, aquilo que eu falei anteriormente, a redução da amônia é um fator, é um problema que pode ser manipulado com o uso do micro-organismo. Então, pessoal, além dos benefícios, né, que eu falei com relação à redução das populações de bactérias enteropatogênica, de redução da emissão de gases, né, um outro benefício é também melhorar a questão de retenção de nutrientes
nesse composto e fazer com que ele se torne um biofertilizante mais enriquecido. Então, como eu estava comentando, como existe uma redução na emissão de gases, de amônia, o que existe de forma indireta? O que significa isso? Significa dizer que mais nitrogênio foi retido no composto, ali no dejeto. E quando a gente pega e faz uma análise do que tem ali nesse composto em termos de nutriente, a gente vê que as frações de nitrogênio, elas estão em uma porcentagem maior quando esse composto é tratado com o micro-organismo, né, com as bactérias láticas e as enzimas. Então, se você olhar para uma análise de um composto tratado em relação ao não tratado, você vai ver que esse composto vai ter 6,5% a mais de nitrogênio, ele vai ter uma matéria seca um pouco maior, algo em torno de 13%. Então, ter uma matéria seca maior é extremamente desejável, porque o excesso de umidade na cama pode causar problema de limpeza de glândula mamária, pode causar fermentação indesejável. Então, ter uma porcentagem de matéria seca aumentada é extremamente desejável para a qualidade da cama. E isso você consegue através do uso do produto, justamente por acelerar a fermentação, por fazer com que mais vapor de água seja eliminado durante o processo, e sendo assim eu consigo ter uma cama mais seca, que é boa para os animais, e também uma cama com uma maior quantidade de nitrogênio, por exemplo, que nem eu exemplifiquei aqui, agregando valor nesse produto como um biofertilizante. Eu consigo ter uma necessidade externa por adubo nitrogenado menor, uma vez que meu fertilizante, né, o meu composto, ele é mais enriquecido justamente por ter uma eficiência do processo de fermentação melhorada. Essa eficiência é melhorada e tem uma cama mais seca e mais rica em nitrogênio. Então, essas seriam as principais vantagens, né, ou os principais resultados que a gente tem com relação ao uso do produto para melhorar a retenção de nutrientes no material em decomposição ou depois de feito o processo de compostagem. Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês, era despertar um pouco o interesse de vocês com relação à questão de tratamento de resíduos, né, de manejo desses resíduos, como é feito na propriedade, que nem eu falei anteriormente ao longo da apresentação. Isso daqui vai ser uma preocupação futura maior, então vai ter mais gente trabalhando sobre isso, vamos ter mais produtos, soluções para tentar mitigar, melhorar o manejo desses dejetos, né? Então é oportunidade, né, para a gente, olhando para o futuro, né? Vocês que estão começando, não sabem o que seguir, fica aí mais uma opção de área de trabalho a seguir, de pesquisar, de conhecer mais, de estudar e de tentar desvendar, né, os potenciais dessa área aí, que são grandes, né? Então, finalizando, aquilo que eu falei no começo, os micro-organismos são um potencial para melhorar isso, para alterar e para aumentar a eficiência de aproveitamento desses nutrientes. É uma solução microbiana que maximiza o valor desses dejetos, até então negligenciados ou ignorados dentro da fazenda. Era só problema, era um passivo, né, ambiental, era um problema, e hoje é um ativo financeiro, né? A gente está falando, existe a questão de produção de bioenergia, de metano, né, a partir da conversão do metano, geração de bioenergia. Então, a tendência é esse assunto se tornar cada vez mais comum dentro das propriedades. Então, é uma oportunidade, é um interesse. Os micro-organismos são uma ferramenta adicional, são de fácil aplicação, não apresentam riscos para as pessoas que aplicam ele. Pode ser utilizado em toda aplicação, produção de leite, carne, qualquer tipo de dejeto. O produto pode ser utilizado com o objetivo de agregar valor, né, nesse dejeto e transformar ele não num passivo ambiental e sim num ativo financeiro. Então fica aí a dica para quem gosta dessa parte de micro-organismos, para quem está preocupado com o destino, né, desses dejetos, a preocupação de reciclagem de nutrientes dentro de uma propriedade. Então essas são os principais atributos, né, para quem deseja trabalhar nessa área. Então era o que eu tinha para falar. Gostaria de agradecer pela atenção de todos, obrigado, e estamos à disposição aí para esclarecimento de dúvidas, o que for preciso, tiver ao nosso alcance, a gente está aí para ajudar vocês aí na trajetória aí profissional de vocês. Um abraço a todos e era isso que eu tinha para falar hoje.